terças-feiras do Livro dos Espíritos, através do canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador. Ao som de Vozes da Primavera, de Strauss, vamos aproveitar esses breves momentos de estudo, de reflexões, de questionamentos para o aprendizado e a melhor compreensão. Para dar início ao nosso estudo, como costumeiramente fazemos todas as terças-feiras, vamos fazer a nossa prece. A nossa gratidão a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que é todo justiça e misericórdia, perfeição. A nossa gratidão a Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia para toda a humanidade. Que possamos aproveitar ao máximo todas as lições que nos ajudam a evoluir em consciência, em moral, em ética. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Vamos estudar. Dando sequência aos nossos estudos, nós que estamos estudando as leis morais, começamos na semana passada a lei de destruição e vimos que, na verdade, tudo se transforma quando o homem se alimenta de um animal, quando ele caça, quando ele pesca. Esses animais, os vegetais, cumprem a sua função na natureza e a destruição é necessária para renovação, para melhoramento, para o progresso dos seres vivos. Falamos na semana passada dos flagelos destruidores e hoje vamos falar das guerras. As questões 742 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Nós temos que é muito forte, muito intenso na nossa lembrança, as primeira e segunda guerras mundiais, mas na verdade a humanidade passa por uma guerra atrás da outra. Sempre tivemos guerra, né? E qual é a causa que leva o homem à guerra? É a primeira pergunta, a questão 742. E nós já sabemos a predominância da natureza animal, do egoísmo, da maldade, do orgulho, da soberba, a busca pela satisfação das paixões, né? E quando a natureza espiritual do homem predominar, os interesses morais, estas guerras vão diminuir, vão acabar. Então a guerra desaparecerá um dia da Terra, junto com a maldade, junto com a ignorância, junto com o egoísmo. Nós estamos evoluindo, a lei de evolução também é a lei de Deus, né? O objetivo da providência, permitindo a existência das guerras, é a liberdade e o progresso, é a transformação. Naturalmente que, por conta dessas mudanças, desta evolução, ocorrem muitas dores, muitos sofrimentos, né? Às vezes uma subjugação momentânea de um povo para o outro, né? Porém, nós entendemos que Deus coloca à nossa disposição todos os meios para o progresso, mas nem sempre nós fazemos uso desses meios mais razoáveis. Então é preciso que a dor venha em nossas vidas para fazer com que a gente evolua mais depressa. Como falávamos na semana passada ao tratar dos flagelos destruidores. É a lei do progresso, né? Como nós sempre ouvimos na casa espírita, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Se a gente não se rende ao convite do Evangelho de Jesus, a tragédia, a dor, o sofrimento vai bater à nossa porta e a gente vai rever, refletir, mudar a nossa conduta, né? Daí então as guerras que assolam povos, destroem, causam sofrimentos, né?
Agora, aquelas pessoas que promovem a guerra vão sofrer as consequências, como todos, né? De tudo, até dos erros mais simples, dos menores equívocos, porque a lei de causa e efeito é uma lei perfeita, né? Então todos sofremos as consequências dos males que promovemos, e se promovermos uma maldade tão grande, né, do tamanho de uma guerra, que acabe gerando sofrimento para muitas pessoas, né, vamos sofrer as consequências, né? E às vezes serão necessárias muitas existências para expiar todas as consequências maléficas, as mortes, as dores causadas pela ambição, pelo egoísmo, pela maldade, né, de uma guerra. Então, nós temos que ver, não é que a gente goste ou concorde com a dor, com o sofrimento, com a guerra, mas nós temos que entender a necessidade do progresso, né? A necessidade da transformação, a necessidade da evolução. Então, é como um pai fala para o filho: filho, estuda para você ter uma profissão, né? Ter uma qualificação. E aí esse filho, ele não estuda. E então, quando ele for trabalhar, ele vai ter um trabalho que vai ser muito mais difícil para ele e que vai lhe render muito menos do que se ele tivesse se preparado melhor. Então é isso que acontece em nossas vidas. Nós sofremos pela nossa teimosia, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa ambição, pela nossa vaidade, né? O tópico seguinte, na questão 646, é um tópico que trata do homicídio, né? E pergunta: se o homicídio é um crime aos olhos de Deus? É evidente que é um crime, é um grande crime, porque ele tira a vida de um semelhante, né? Uma criatura que está na terra para cumprir alguma coisa, né? Então é um grande equívoco. Se é crime perante os homens, muito mais perante Deus, né? Agora, todos os homicídios têm o mesmo grau de culpabilidade? É claro que não, né? Sempre o Livro dos Espíritos nos fala da intenção, né? Uma pessoa que mata por maldade ou uma pessoa que mata para se defender são situações completamente diferentes, né? Então, quando se pergunta: todos os homicídios têm o mesmo grau de culpabilidade? A resposta é não. Deus é justo, né? Deus conhece a intenção que leva à prática dos determinados, dos mais variados atos e fatos, né? Agora, e a legítima defesa? Ela é exculpável, né? Ela é excusável, melhor dizendo, ela é desculpável, né? A legítima defesa, ela exige uma série de circunstâncias, né? Se realmente alguém mata outra pessoa para preservar a própria vida, então nós teremos uma legítima defesa excusável, né? Mas tem que ver se era realmente necessário, se não havia outros meios de se defender, né? Se não seria possível impedir a conduta do agressor sem matá-lo, né? Se não seria possível talvez causar uma lesão, mas não a morte, né? Então a legítima defesa, ela é excusável desde que seja verdadeira, né? Desde que seja real, seja para preservar a vida. E a questão seguinte pergunta-se se o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra. Vamos imaginar que um jovem seja convocado, né? E essa convocação para ir à guerra significa o seguinte: que se ele não for, ele pode ser preso, né? A nossa legislação brasileira, o Código Penal Militar, ele prevê pena de morte para o desertor. Então, alguém seja compelido a ir à guerra, e ele vai à guerra, e ele é obrigado, né? Ele é constrangido pela força
a matar outras pessoas. Então, estamos observando que a intenção dele era de não ir para a guerra, muito menos matar as pessoas. Ele foi obrigado, ele foi compelido. Muito diferente que alguém que o faz com prazer, né? Com gosto, com satisfação. É muito mais grave, né? Então a pessoa é culpada pelas mortes que causa na guerra, mas vai depender da sua intenção, né? Que Deus conhece, né? E se ele é cruel. Eu me recordo há uns tempos atrás, né? Apareceu uma fotografia de uns prisioneiros de guerra, salvo engano, amarrados no chão, e uma soldado norte-americana, né, uma mulher pisando em cima de um deles, né? Então a crueldade também é uma agravante, né? E a pergunta seguinte, a 750, indaga o que é pior, né? O parricida ou infanticida? Matar o pai ou matar o filho? Matar é um equívoco, né? Tudo deve relacionado ao assassinato deve ser evitado, né? Agora vai depender da intenção de cada um, né? Pode ocorrer no infanticídio que a mulher esteja sob a influência do estado puerperal, ela esteja desequilibrada, esteja doente, né? E desarmonizada, sem muita lucidez, tira a vida do filho, né? É muito menos grave do que alguém que por crueldade mate uma criança. E no parricídio, imaginemos um pai no leito sofrendo durante muito tempo e um filho querendo amenizar as dores do pai, né? Ele venha a desligar os aparelhos, venha a matar o pai. Também a intenção dele era diminuir o sofrimento paterno, diferente de uma pessoa que por crueldade o faça, né? Agora, o homicídio sempre é homicídio, mesmo aquela pessoa no leito de dor, no hospital, em aparelhos, aparentemente, né, sem nenhuma função, ela está, né, resgatando, ela está pagando, ela está purgando, ela está quitando, né? Tem uma função. Nada, nenhum sofrimento é gracioso, é inútil. Tudo tem uma razão de ser, né? Mas como se explica que certos povos avançados, né, eles tenham tantas práticas de crueldade, de infanticídio, né? E aqui nós temos que lembrar que uma coisa é o progresso intelectual, o progresso científico, outra coisa é o progresso moral. Uma pessoa muito bem formada no aspecto científico, acadêmico, não quer dizer que é uma pessoa honesta, né? Nós temos visto aí na imprensa um senhor, um médico, que foi condenado a mais de 100 anos de prisão, e ele fazia inseminação artificial, dominava a ciência como ninguém, quer dizer, tinha um desenvolvimento científico, acadêmico, intelectual diferenciado, no entanto, né, abusava das suas vítimas. É muito diferente o conhecimento científico da evolução moral. A pessoa bondosa pode não ter conhecimento acadêmico nenhum, né? A pessoa generosa, boa, virtuosa, ela tem valores morais e não títulos acadêmicos, né? Então, um povo avançado na cultura, na civilização, pode ser cruel. São coisas, né, que não se confundem, né? E o tópico seguinte, falando em crueldade, ele tem como tema a crueldade, 752, questões 752 e seguintes, né? Pergunta-se: pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, diz o Livro dos Espíritos, né? Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade jamais o é. A crueldade é resultado da natureza má da pessoa. Então vamos imaginar o seguinte:
alguém tenha que abater um animal, sacrificar um animal, porque o animal está doente. Então ele o faz da maneira menos traumática para o animal, que o animal sofra o mínimo possível. André está me lembrando que ele o faz com misericórdia, né? Agora, alguém vai abater uma caça para comer e o faz com crueldade, judiando da caça, né? E então isso demonstra, né, a crueldade, né, a destruição no que tem de pior, que a pessoa é má. Então, se a pessoa tem que abater um animal para se alimentar, ela deve fazê-lo, né, com misericórdia, da maneira mais rápida e eficaz, para que o animal sofra o mínimo possível, né? Então, a lei da destruição, que é uma lei de Deus, não permite a crueldade, não permite judiar. Como nós falamos da guerra há pouco, né? Se a pessoa tem que ir para a guerra, se ela é obrigada, não quer dizer que ela tem que judiar dos seus adversários, né? E por que, pergunta-se, como se explica que a crueldade seja um caráter dominante nos povos primitivos? Por que, né? Se nós temos dentro de nós as leis de Deus, né? A lei da destruição, e a crueldade não faz parte da lei da destruição, por que a crueldade, né? É porque as criaturas tinham a predominância da matéria, né, sobre o espírito, a predominância dos interesses físicos, os gozos materiais sobre a evolução moral, né? Então, na medida em que os povos vão evoluindo em virtude, né, abandonam os instintos animais, né, como as criaturas vão evoluindo, vão se libertando da maldade, vão se libertando, né, da crueldade e vão sendo mais generosas no trato com as pessoas, com as criaturas, com os animais. Então, a crueldade é prova de que uma criatura é imperfeita, né? E uma criatura imperfeita atrai para si influência de outras criaturas imperfeitas, influências de espíritos, né, que lhes são simpáticos, e a simpatia, a identidade de propósito, igualdade de pensamento, é porque ambos são cruéis. Então, estimula ainda mais a crueldade. Então, vamos lembrar dos circos romanos, né, em que haviam os gladiadores, os escravos que se matavam, né, e a plateia vibrava, né, achava maravilhoso, né? E quando algum combatente era dominado pelo outro, né, então se perguntava a César se era para matar, não era para matar, ele fazia um sinal positivo ou negativo, né? E a plateia vibrava com a morte das criaturas, porque a predominância do mal, né? A predominância da matéria, a predominância da ignorância, né? Que nós percebemos, passados esses séculos todos, já não existe, né? Então, são resquícios da ignorância, né, que a humanidade já vivenciou e vem se libertando aos poucos. Temos muito para evoluir, mas já evoluímos um pouquinho, né? A crueldade, perguntamos na 754, não é da ausência do senso moral? E a resposta é muito interessante, porque senso moral todos os espíritos têm. Talvez ele não esteja desenvolvido. É como o perfume em estado latente numa flor que ainda não desabrochou. Mas o senso moral vai desabrochar até nas criaturas mais cruéis, nas criaturas menos evoluídas. O amor, a bondade é onde prevalecer, porque são da vontade de Deus, é da lei, né? Estamos fadados ao progresso. Então, o senso moral existe em todos, ele nunca está ausente, né? Mas ele ainda não se desenvolveu no selvagem e aos poucos vai se desenvolvendo. Então, infelizmente, nós temos ouvido falar, às vezes, pela imprensa, né? De criaturas que desviam dinheiro público, dinheiro da saúde, dinheiro da escola,
dinheiro que poderia ajudar muitas criaturas, né? E desviam esses dinheiros, né? Será que essas pessoas que fazem isso, será que elas não têm senso moral? Sim, têm senso moral, só que falta muito desenvolvimento nesse senso moral, né? Vão responder, né? Porque quando desviam valores exorbitantes, muitas pessoas deixam de ser atendidas nos hospitais, nas escolas, né? E isso vai trazer consequências nas futuras reencarnações dessas pessoas, né? Muito bem. Então, todas as faculdades, todas as virtudes existem nos homens, né? E estão em estado latente. Quer dizer, vão aflorar, vão desabrochar, vão evoluir, né? Todos temos inteligência, todos temos faculdades, aptidões que ainda não desenvolvemos, mas vamos desenvolver um dia. E a doutrina espírita nos convida sempre à evolução, né? A nossa doutrina é uma doutrina que quer que a gente pense, que a gente reflita, que a gente, né, raciocine, né? E que não fique inerte, que não fique parado, né? Por isso, o Espiritismo nos convida aos estudos, sempre aos estudos, para que a gente desperte, né? Para que a gente acorde, para que a gente entenda. Eu estudo o Livro dos Espíritos há muitos anos e cada vez a gente aprende alguma coisinha. Então a doutrina espírita é a mesma, ela não muda. Somos nós que vamos acordando aos poucos e aos poucos entendendo um pouquinho a mais. Então sempre vamos compreender melhor porque estamos melhores. E estando mais evoluídos, a nossa compreensão, a nossa visão se amplia, né? Eu lembro há 30 anos atrás, quando eu ainda não era espírita e morava em São Paulo, um pouco mais de 30 anos, eu e a Andréia, nós éramos vizinhos da Federação Espírita, a mesma Federação Espírita que hoje a Elisa, né, que estava ao piano, nos brindando com o som, ela hoje frequenta os estudos lá. E nós éramos de outra religião, eu e a Andréia, há um pouco mais de 30 anos, nós passávamos na frente da Federação Espírita todos os dias. E nós nunca vimos a Federação Espírita. Para mim que era um prédio comum, eu nunca coloquei atenção. Olha, significa o quê? Significa que eu ainda não tinha despertado, eu não sabia, eu não me interessava. Então eu não via. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai vendo coisas que a gente hoje não vê. Então a civilização mais avançada, ela vai constatar coisas que hoje às vezes não percebe, né? Nas virtudes, na moral, né? Antigamente eu achava que fazer a caridade era dar esmola, né? Dar uma moeda lá na igreja. Mas com a maturidade, com a evolução, a gente vai entendendo mais, vai compreendendo mais e vai vendo a amplitude da caridade, né? Nessa época de isolamento social, né? Às vezes um telefonema, um contato com uma pessoa vai fazer com que essa pessoa fique feliz. Isso é uma caridade, né? Ou, né, uma ajuda emocional para outro que, embora não esteja sozinho, está com dificuldades por conta de não estar trabalhando, de todos os tipos, né? Então a caridade é muito abrangente e nós vamos a cada dia aprendendo, né? E para finalizar, a última questão, a 756, pergunta: se a sociedade dos homens de bem estará um dia livre de seres malfazejos? É claro que sim, a humanidade progride, né? Ou esses seres malfazejos, ainda vinculados ao mal, vão evoluir, porque somos nós, né? Vamos nos libertar da maldade ainda enraizada em nossos corações e vamos nos tornar criatura de bens. Ou quando a Terra for um planeta em que predomine o amor, a bondade, as virtudes, quando estiver nessa condição, quem não se enquadrar neste planeta vai ser convidado a habitar em outros planetas onde ele se enquadre pela sua sintonia. Então, a sociedade um dia estará livre dos homens malfazejos,
talvez não seja amanhã, talvez não seja daqui 5 anos, mas o progresso existe, né? Nós fomos feitos para sermos criaturas de bem, para sermos altamente pessoas bondosas, né? Virtuosas. Se nós demorarmos 10 encarnações ou 2, é responsabilidade nossa. Mas a lei do progresso é uma lei de Deus. E todas as virtudes estão em estado latente em nossos corações. Então, com isso encerramos o estudo das questões 742 e 756, cuja leitura recomendo. Na semana que vem nós terminamos este capítulo que trata da lei da destruição e vamos falar sobre duelo e pena de morte. Então tenham todos uma boa semana e que Jesus nos abençoe e guarde. Muita paz.